Hoje temos então a segunda parte, né, da palestra, no qual a gente vai aprofundando mais a questão do mal. Ele pincelou na segunda-feira passada e agora ele vai dar uma aprofundada. Né. Gostaria de agradecer novamente a presença de Paulo Michele, que se disponibilizou a fazer esse encontro conosco. Muito obrigado. Então, gostaria de esclarecer antes que hoje nós vamos fazer uma reflexão sistemática sobre o problema do mal, retendo o que a gente fez, vou retomar em grandes traços e alguns pontos sobre o problema do mal. Então, eu já alertei na vez passada, alerto agora. 2 dias, 2 horas, tratar o problema do mal é nada, tá certo? É nada. Porque depois nós teríamos que avançar para tratar o problema do mal a partir da teologia da graça, certo? Não vou nem ter tempo disso, nem de tratar o problema do mal na sua complexidade, tá certo? Mas, pelo menos, como eu disse da vez passada, abrir uns caminhos de reflexão, certo? Para que nós tenhamos a possibilidade, pelo menos, de compreender que o ser humano não está submetido ao mal e o que nos faz humanos não é o fato de nós sermos pecadores. Muito pelo contrário, nós seríamos tanto mais humanos quanto menos pecadores. Nós seríamos tanto mais humanos quanto mais a gente tivesse a capacidade de poder vencer o mal, que não está em nós, mas está diante de nós. Né? Mas eu vou aprofundar. Então, em primeiro lugar, não tenho essa pretensão, repito. Então, digo, nós tivemos uma palestra com o padre Pontieri sobre o mal. Não, nós tivemos 1/3 da introdução sobre o problema do mal com o padre Pontieri. Certo? Quer dizer, 1/3 da introdução significa que faltam 2/3 da introdução e que falta toda a reflexão posterior. É simplesmente abrir um caminho para que a gente possa pensar. Certo? Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, toda a teologia da igreja, ela está, e é bom a gente não perder de vista isso, ela é construída sobre 2 pilares irrenunciáveis, sem os quais ela não seria teologia. Quais são esses 2 pilares sobre os quais a reflexão teológica da igreja repousa? O pilar da Sagrada Escritura, por isso nós começamos com a parábola do joio e do trigo, e o pilar da tradição da igreja. Certo? Sobre esses 2 pilares é que a gente faz a reflexão teológica. Sem esses 2 pilares, a teologia não é senão uma abstração. Tá certo? Metafísica, não é? Propriamente dito, e que tem a chance de não estar calcada na própria realidade, não é? E na vida mesma de nossa fé. Ora, com a parábola do joio e do trigo, cuja relação en passant eu fiz com o capítulo 3º do livro do Gênesis, porque a minha teoria é essa. A parábola do joio e do trigo é uma releitura do capítulo 3º do livro do Gênesis. Tanto um como o outro. Tanto o pecado assim chamado de Adão e Eva, como a parábola do joio e do trigo, tem por finalidade responder a essa questão: de onde vem o mal? Se Deus criou tudo bom, se Deus viu que tudo era bom, ou se Deus, como na parábola do joio e do trigo, plantou a semente boa, de onde vem o mal? Tentativa desses 2 é responder a essa questão sobre a origem do mal. Questão que o ser humano põe, questão que nós nos colocamos acerca da origem do mal. Então essa é a primeira questão, tá certo? Isso aproxima os 2 textos, além de outras semelhanças temáticas que há entre um e o outro.
não é? Se Deus fez tudo bom, essa é a questão, por que o mal? Veja, na parábola do joio e do trigo, vocês se lembram, não é? O ser humano é representado pela boa semente. Pela boa semente plantada no campo, certo? Pelo ser humano que é colocado por Deus no paraíso, não é? O ser humano portador, que é a boa semente que Deus coloca no mundo, ele é portador de um projeto de Deus, certo? A boa semente, ou seja, de produzir não só bom fruto, mas de produzir bons frutos em abundância. Esse é o ser humano. Deus espera, como era a tradição, não é? Na colheita, poder celebrar uma festa e oferecer os frutos, não é? Do trabalho do ser humano, as primícias desse trabalho, a Deus mesmo que estava na origem de todas as outras coisas. Tá certo? Isso em primeiro lugar. Não é? Tá? O ser humano é bom. Deus dotou o ser humano da palavra. O que faz o ser humano ser semelhante a Deus? A palavra. Nenhum outro ser tem a palavra. Só o ser humano tem a palavra. É ser humano a quem Deus deu a palavra, que pode dialogar Deus, pode compreender Deus, que pode entrar numa relação com Deus. Não é? O ser humano dotado da palavra que é semelhante a Deus. Então, o homem é portador dessa boa palavra, é portador desse projeto de Deus de dar fruto. Ora, também no livro do Gênesis, se vocês analisarem gramaticalmente, que é o primeiro trabalho da exegese, é analisar um texto gramaticalmente. Fazer do texto análise sintática. Não sei se a gente aprende na escola ainda. Análise sintática. Como eu sou da época da cartilha, então, é isso. Não é que eu seja tão velho, como diz uma garotinha lá no pátio do colégio. Tinha uma professora, faço um parênteses, dando uma monitoria, falando dos jesuítas que tinham chegado aqui em São Paulo há 459 anos atrás. De repente apareço eu no jardim. Aí a monitora lá de uma agência fala, vou apresentar para vocês um padre, um jesuíta. Aí uma garotinha desse tamanho olhou para mim e falou, nossa, quantos anos o senhor tem? Então, não é por isso, mas a gente usava a gramática aí, na verdade. Então, a primeira análise é isso. Se vocês tomarem, então, o primeiro relato da criação, Gênesis 1 a 2, 4a, não há gramaticalmente nenhuma negação nesse texto. Tudo é positivo. Tudo é positivo. Não há nenhuma exclusão no texto. Deus integrou tudo na criação. Isso significa, e Deus só plantou a boa semente no caso da parábola do joio e do trigo. Isso significa que o mal não estava previsto. É o que eu vou dizer, o mal é irracional. Ele não estava planejado. Certo? Não estava planejado. Ele é irracional. Bom, diante dessa criação boa de Deus, aparece no livro do Gênesis a serpente e aparece na parábola do joio e do trigo, não é? O joio. De onde veio a serpente? E de onde? Quem semeou o joio no meio da plantação boa de Deus? Vai dizer, a parábola, foi o inimigo que veio de noite. O inimigo que não se pode nomear, para que ele não seja procurado, em primeiro lugar, fora da humanidade. É algo do homem sem estar no homem. Nós vamos fazer essa distinção difícil, mas vocês não compreenderam, também é bom.
Não é bom só aquilo que a gente compreende. É bom aquilo que a gente não compreende, que continua a se perguntar para ele. O princípio socrático da douta ignorância tem que valer para nós também. Eu sei que nada sei. Na verdade, é isso que inspira a gente a buscar saber. Não é? Então, que a gente cultive a douta ignorância socrática. Não é? Nesse sentido. Portanto, o mal é fruto de um inimigo. É isso que nós tiramos. Por enquanto, eu só estou fazendo a revisão. Não é? Mas, do que foi lá no início. Não é? Mas Deus não é, e do inimigo que veio de fora, tá certo? E de noite, que não se pode nomear, que não se pode identificar, que não se pode personificar e assim por diante, tá certo? Então aquela ideia do demônio, né? Vermelho, não sei se você já viu, aquela ideia do demônio com vermelhinho, chifrinho e tal, para quem é daltônico é terrível, o demônio sempre tem essa cor, né? O demônio, como todas as coisas, tem essa cor avermelhada, né? Então, precisa a gente ter presente isso. Quer dizer, alguém que veio de fora, mas eu vou falar desse demônio, pelo menos ano passando, para vocês não ficarem preocupados com ele. E tirar de uma vez por todas da vida de vocês esse Sérgio. Não é? Espero. Se não tirar, eu indico para um outro consultório. Tá certo? Deus, mas Deus, diante dessa história toda, do joio semeado no campo, da serpente que aparece, Deus não é alheio ao mal do qual o ser humano é vítima. Certo? Deus não é alheio. Deus está presente. Mas Deus confia no que Ele criou e Deus confia na boa semente que Ele plantou. E Ele vai esperar o tempo adequado para colher os bons frutos e para poder, de fato, realizar a festa prevista para a boa colheita. Deus confia no bom projeto do qual o ser humano é depositário. Certo? Isso que nós vimos da vez passada, senão, se eu for explicar mais, nós não vamos avançar hoje. Tá certo? Então, o que nós podemos dizer do mal a partir dessas coisas? O que eu já disse num primeiro lugar. O mal, vou ter que fazer afirmações aqui, não é? Porque uma reflexão não me ajudaria, não me permitiria dizer todos os elementos, não é? Que quem sabe um outro dia a gente encontra mais tempo para poder refletir com calma, não é? Primeiro lugar, primeira coisa que a gente tem que pensar, o mal é irracional. No sentido de que ele não está no plano da criação. Certo? Não se contava, Deus não contava com o mal quando criou o universo. A gramática positiva do capítulo 1 do livro do Gênesis é a expressão disso. Certo? A parábola do joio de trigo, não há qualquer prevenção. Cuidado que vem o inimigo. Não é verdade? Não há essa prevenção. Só há o plantio da boa semente. O mal é irracional. Não faz parte do plano de Deus. Ainda que na antiguidade, se nós tivéssemos que fazer, eu nem sei se eu disse isso na vez passada, se nós tivéssemos que fazer um esquema do mal, por exemplo, na tradição bíblica, talvez nós pudéssemos dividir em 3 fases esse esquema do mal. Num primeiro momento, o ser humano pensa que Deus é o causador do mal. Aliás, quando eu digo isso no passado, é só uma maneira de dizer, porque essas ideias permanecem no presente. Quando a gente diz, mas eu fiz tudo bom, por que você fez isso comigo? Ué, a quem você está atribuindo o mal quando você faz isso? Padre, eu nunca errei nada. Nunca fiz nada fora do combinado. Por que Deus fez isso comigo? Ué, eu estou pondo a culpa em quem? A culpa do meu mal eu estou pondo em quem? Né? Quando eu digo, tem tanta gente ruim e eu que sou bom, o que acontece comigo? A gente sempre é bom na história, não é verdade? Ruins são os outros. Quer dizer, em quem estou pondo a culpa? Não é uma coisa do passado. É uma coisa que povoa a nossa mente como uma deuterofysis, como uma segunda natureza. Não é? Como aquilo que o pessoal... Bom, nem vou falar. Bom, mas digo, eu acho que isso é importante. Mas num primeiro momento diz, Deus é que manda o mal. Deus é que castiga. Lembra o texto de ontem?
Quem foi na missa de ontem, do primeiro livro dos Reis, que pensava que Deus é que tinha tirado a vida do filho daquela mulher, não é? Viúva, o único filho. Não é? Deus tinha tirado. Deus era a origem do mal dela. Como alguém que é amor, como alguém que é bondade, como alguém que criou tudo por amor pode tirar. Como alguém que ama pode fazer o outro sofrer? Não pode. Não é verdade? Eu sofro por amor. Você é bobo. Que é isso? Depois tem gente que vive a vida amargurada a vida toda por sofrer por amor, não é verdade? O amor não estou dando nenhuma orientação conjugal, hein? Mas é muito importante isso, porque o amor alivia toda a mágoa. Ele arranca toda a amargura. Ele não é um peso. Ele é um sopro suave. Outra coisa é que quem ama tem que estar com o outro mesmo no sofrimento. Isso é outra coisa. E que quem ama é capaz de entregar a vida por aquele ou por aqueles que ele ama. Isso é outra coisa. Bem diferente do que eu estou dizendo aqui. Mas como aqui não é assim, não é? Orientação matrimonial, não estou falando nada. E nem estou dizendo que é nesse âmbito, unicamente. Não é? Mas digo, em primeiro lugar, é o que a gente tem que dizer. O mal é irracional. Ele não está no plano de Deus. Deus não criou o mal. O mal não é criatura de Deus. Certo? Não é. Não é? Segundo, não é? Portanto, que fique claro, como segundo ponto, que o mal não foi criado por Deus. Terceiro, o mal é uma surpresa. É uma surpresa para Deus. O mal é uma surpresa para o ser humano. Depois que o homem pecou, que fez umas vestes que não cobriam o seu mal, seus limites, ele busca se esconder de Deus. A surpresa de Deus diante do mal é essa pergunta, ou essa dupla pergunta que Deus faz ao ser humano no jardim de Deus. Homem, onde estás? O que fizestes? Ou diante de Caim, onde está teu irmão? É a surpresa de Deus. Diante do mal. Diz, mas Deus não é perfeito? Depende da ideia que você tem de perfeição. Né? Deus não prevê tudo. O texto está dizendo que Deus não prevê nada. E que a perfeição de Deus não está no fato de não ter previsto o mal. A perfeição de Deus está na capacidade que Deus tem de amar, não obstante o mal cometido. Certo? É que às vezes a imagem que a gente tem de Deus não corresponde ao que Deus é. Não é? Bom, deixa eu ver aqui minha cola, hein? Então, em primeiro lugar, o mal é uma surpresa, tanto para Deus, como uma surpresa para o ser humano. Quando Deus vai falar para Eva, o que você fez? Ela vai dizer, eu? Eu não. Foi a serpente. Foi ela que me induziu e eu comi do fruto. É toda a história da sedução que nós vamos ver. Não é? Agora, se ele é uma surpresa, de onde aparece a serpente? Que é um símbolo. Símbolo não é o contrário de realidade. É uma maneira não conceptual de dizer a realidade. Isso é um símbolo. Não é? Entende? Mas não é o contrário da realidade. Quando alguém diz, tudo isso é simbólico. Ué, qual é o problema? Dizer isso não está dizendo que isso não é real, ou não seja real.
O símbolo é simplesmente, não é, uma maneira não conceptual de dizer a realidade. De onde aparece a serpente? E de onde vem o inimigo que semeou o joio no meio do trigo durante a noite? Diz, vem de fora. Tá certo? Vem de fora. De fora do ser humano. Certo? De fora. Não vem do ser humano mesmo. Não vem de dentro do ser humano. A tentativa é entrar no ser humano. Tá certo? Mas não vem de dentro, porque se viesse de dentro do ser humano, nós teríamos que dizer, Deus criou o mal. Tá certo? Deus criou o mal. Não é? Vem de fora. Por quê que São Paulo vai dizer que a lei conduz à morte? E uma determinada interpretação da lei de Moisés? Porque ela cria má consciência. Ela introjeta a má consciência. Por isso que ela gera a morte. E por isso que ela é, para muitos, a fonte também do pecado. Certo? Uma determinada interpretação da lei de Moisés aqui. Que a nossa lei aqui no Brasil é tranquila. Não é? Nem dela estou falando. Não é? Então, com isso, o que eu estou dizendo? Num primeiro momento, o ser humano é vítima do mal. Só num primeiro momento, hein? Num primeiro momento, o ser humano é vítima do mal. Porque é algo que vem de fora e o seduz, ou tenta seduzir. Tá certo? Portanto, num primeiro momento, porque o mal é irracional. Porque ele é uma surpresa. Não está no plano da criação. Deus não criou o mal. Não é? Exatamente por isso o ser humano é vítima, num primeiro momento, de algo que lhe vem de fora. Que lhe propõe, ou que lhe é proposto desde fora. Tá certo? Desde fora. E nesse sentido, ele é vítima do mal. Agora, e o mal? Como é que ele age, então, no ser humano? Ele só atua no ser humano através do consentimento. O homem consente com o mal, permite ao mal agir nele. O mal age, em primeiro lugar, como uma sedução. Qual é a estratégia da sedução? Fazer parecer bem o que é mal e mal o que é bem. Essa é a sedução. Certo? Não é? Entende? O tema da surpresa, digamos assim, é o que esclarece o pecado do homem. Há o pecado do homem na medida em que o ser humano, num segundo momento, consente com o mal que vem de fora, com o mal que lhe é proposto, com o mal que lhe é proposto. A entrada do ser humano no mal se dá pelo consentimento. Portanto, por uma decisão livre. Seduzida ou não, não importa. Livre. Isso significa que se pode dizer não. Que se pode dizer não. Esse é todo o tema da tentação, não é verdade? Não precisa me responder para a gente manter a privacidade da confissão. É quem não é tentado? Entende? Quem não é tentado? Quem? Onde existe esse anjo que não é tentado? O problema não está aí na tentação. O problema está no consentimento da tentação.
A tentação é algo que me vem de fora. Tá certo? Que está, como eu vou dizer daqui a pouco, em mim. O meu consentimento com ela é que me faz participar do mal. Então, provisoriamente, vocês podiam me dizer, quer dizer que seria possível para nós vivermos sem pecado? Claro que é possível. A visão cristã do ser humano é uma visão positiva do ser humano. Tá certo? Agora, isso será tanto mais verdade para nós, quanto mais livres nós formos. Tem todo o problema da liberdade que a gente precisa aí, né? Mas esse é o ideal. O ideal do ser humano, porque o mal é que desfigura o ser humano. O mal é uma, eu vou dizer, é uma não existência. O mal é uma contra-existência, porque ele atenta contra a vida do ser humano de alguma maneira. É uma não existência. É uma contra-existência propriamente dita. Tá certo? Né? E só a graça é que realiza plenamente o ser humano. Não é? Veja, então, com isso eu estou dizendo também que o mal radical, aquele mal que está na raiz, não está em mim, mas diante de mim, sempre. Porque se ele estivesse em mim, eu não poderia vencê-lo. Porque ele seria como minha segunda natureza. Como ele está diante de mim, eu posso dizer sempre não. Ou eu posso dizer, por favor, entra, as portas estão abertas. Por meio da tentação e da sedução, o ser humano se torna vítima. Vítima, a gente podia dizer, atingida no exercício de sua liberdade. Certo? Pela tentação. Né? Ele pode se tornar vítima, atingida no exercício da sua liberdade. Se, em termos filosóficos, a gente podia dizer que o mal é irracional, não é? Isto é, ele não está no plano de Deus. Certo? Ele não está no plano de Deus. Do ponto de vista teológico, se filosoficamente a gente diz ele é irracional, do ponto de vista teológico a gente diz ele é demoníaco. Conhece essa palavra? Tá certo? O que a filosofia diz é irracional, a teologia diz é demoníaco. É a mesma realidade. Do ponto de vista teológico, o mal é demoníaco. E enquanto tal, no seu caráter demoníaco e teologicamente falando, o que o mal faz? Ele cria uma desordem. Certo? Teologicamente falando, eu vou explicar isso. A desordem. Portanto, põe fora da ordem. Do ponto de vista teológico, o mal gera uma desordem. Por quê? Porque o mal atinge o destino do ser humano. O destino, isto é, a finalidade do ser humano. Certo? Vou só fazer um parênteses aqui, se vocês me permitem. Como eu usei essa bendita palavra destino, eu queria fazer uma observação que não tem nada a ver com o meu tema, tá certo? Esse negócio aí de predestinação, do meu destino, chegou o dia dele, ele morreu. Não. Chegou o dia dele porque ele morreu. Não é porque foi marcado para ele morrer esse dia. Não é verdade? Ou Deus faz de nós uma marionete? Um dia eu saio daqui e vou atender uma pessoa lá na Zona Leste que morreu. Morreu de um acidente de moto. Certo? O rapaz que trabalhava conosco no pátio do colégio.
Mas o que ele já tinha escapado da morte? Porque era imprudente. Está aqui a Priscila, que trabalha comigo, sabe muito bem. Era uma coisa impressionante. Aí eu chego lá, depois de ter andado 3 horas para chegar lá, que era uma segunda-feira de chuva, vocês imaginam. Aí eu chego lá, estou lá sentado, na casinha, esperando a coisa, falando. Bom, aí chega lá uma pessoa com a Bíblia debaixo do braço. Daquelas amassadas, de tanto você bater nela, fazer um discurso, né? Ela fica até dobrada. Aí diz: a senhora não se preocupe, foi Deus que quis levá-lo para si. Tipo, fiquei pensando com os meus botões, mas que Deus é esse? Se Deus foi esse que previu que o moço morresse de maneira tão trágica, que previu o dia, a hora e assim por diante, ué, quanto mais distância dele, melhor. Fala a verdade. Ou não. Isso é como urubu, mau auguro. Digo, essa mentalidade que nós temos do nosso destino, que Deus previu tudo para nós, e que Deus brinca com nós, conosco, dá a liberdade de mentirinha e tira a nossa liberdade. Cada um faz a sua vida. Cada um orienta a sua vida segundo os valores que decide orientar suas vidas. Isso tem consequência para a vida. Deus não marcou a hora para ninguém, nem a forma, nem o quando. Nós estamos aqui numa faculdade de medicina, a vida é estruturalmente mortal. Não é? Então, é isso. Vamos acabar, pelo menos nós, vamos acabar com esse negócio de destino. Ah, está marcado, minha sina é essa. Olha para a sua vida, para você ver se a sua sina é essa. Se a sua sina for essa, é em razão das opções que você fez. Boas ou más. O problema da liberdade é um problema sério. Agora fechei o parênteses. Não quero tratar, mas eu queria aproveitar, como eu usei essa bendita palavra do destino. Não é? Veja bem, eu estou dizendo então que o mal cria uma desordem agindo no ser humano, porque ele atinge o destino, a finalidade do ser humano propriamente dito. Quer dizer, ele desorienta o ser humano da sua finalidade, do para quê ele foi criado. É isso que o mal faz. O que é que a maldita serpente, porque dela a gente não pode falar bendita, o que é que a maldita serpente disse para Eva? Deus falou para vocês não comerem daquela árvore que está no centro do jardim. Primeiro ela disse uma coisa exagerada. Quer dizer que vocês não podem comer de nada do que tem no jardim, é? A mulher até foi sensata, falou, não, de nada também não é assim. O que Deus disse é que a gente não pode comer do fruto da árvore que está no centro do jardim. Ela falou, você sabe por que Deus diz isso? Porque o dia que vocês comerem, vocês vão ficar como deuses. E ele está com medo da concorrência. Quer dizer, ela tira o ser humano da sua finalidade e joga o ser humano contra Deus. Dizendo que o que Deus propõe é mal. E que o que ela está propondo é que é bom. Essa é a tática. Não é? Tira o ser humano da sua finalidade. Desorienta o ser humano. E aí faz o ser humano se confundir com as coisas. Toda vez que o ser humano quer ser como Deus, ele se desumaniza. Certo? Toda vez que o ser humano quer ser como Deus, ele nega a sua humanidade. Essa é a questão. Certo? Se deshumaniza. Nega a sua humanidade. E, portanto, nega a sua condição de criatura. O problema do pecado original é esse. Tá certo? É esse. Não é outro. Que esse. O que está na origem de todo o pecado é a desumanização do ser humano porque ele quer ser como Deus.
a desorientação que o mal consentido provoca no ser humano. A gente podia dizer que o mal agindo no ser humano desfinaliza o ser humano. Tira o ser humano da sua finalidade. Não é? Porque ele tenta orientar o ser humano dentro de algo que não faz parte do plano divino. Essa é a questão. A palavra demônio aqui. O problema é que a gente personificou o demônio. Não estou dizendo aqui, para a teologia, o chamado irracional, a teologia chama de demoníaco. Só que a gente pegou a imagem pela qual se dizia uma realidade e tornou essa imagem, fez dessa imagem uma realidade, como um ente existente. Mas o demônio é simplesmente a forma de indicar o lugar daquilo que é enigmático. Tá certo? É simplesmente o lugar de indicar aquilo cuja origem a gente não pode explicar. De onde veio o mal? Essa resposta nós não temos. Mas a realidade do mal é o que nós estamos pensando. Tá certo? A Escritura também não respondeu essa questão, porque essa realidade do mal, ela permanece enigmática. O demônio é o termo para poder dizer essa realidade do mal. E que nós precisamos manter. Por que foi criada essa figura feia do demônio? Para que a gente não perdesse e não deixasse sair da memória aquilo que nos desumaniza. Portanto, é importante manter a palavra, mas não identificar isso com nenhuma pessoa. Não é verdade? Com nenhuma pessoa, nada disso. Né? Veja, o problema moral do mal, é isso que eu estou dizendo? O problema moral do mal não deve ser a primeira abordagem no problema do mal. O que é o problema moral do mal? A subjetividade, a culpabilidade. Quem é o primeiro culpado do mal? O primeiro culpado do mal não é o ser humano, é o demônio. O ser humano é o segundo culpado do mal, porque ele consente com o mal que está diante dele. Certo? Mas o mal não pode ser tratado, em primeiro lugar, como um problema moral, como um problema de subjetividade, como um problema de intenção. Dizer assim, eu não tinha intenção de fazer isso. Vocês já viram um jogo de futebol? Você viu que o cara saiu porque fraturou a tíbia. Aí o comentarista diz, mas o outro jogador não teve a intenção de fazer isso. Ué, é que os nossos comentaristas, eles são assim, cujo nome eu não cito, são brilhantes, né? Que eles são capazes de, numa fração de segundo, de entrar no coração, na mente de quem quer que seja e dizer, ele não teve a intenção de fazer. Se ele teve a intenção de fazer, ou se ele não teve a intenção de fazer, isso não é um problema para a moral. É a consequência que é um problema para a moral. O mal foi feito e tem as suas consequências. A intenção aqui não entra. Certo? O juízo não é subjetivo. O juízo é objetivo. O mal faz mal. Essa é a questão. Certo? Portanto, não é essa questão da culpabilidade, não é a questão da subjetividade, não é a questão das intenções que deve ser julgada em primeiro lugar no problema do mal. Não é a moral que deve estar em primeiro lugar. O que deve estar em primeiro lugar no problema do mal é o destino do ser humano.
a finalidade do ser humano. E aquilo que é objetivo, o que ele causa. Isso deve estar em primeiro lugar. Entende? Nós fizemos... Bom, vamos entrar nisso. Mas, digo, está claro isso? Vamos ficar com o jogador, que é comum a todos. Está certo? Nós precisamos ter isso absolutamente presente entre nós. Certo? Em primeiro lugar, não é a subjetividade, não é a culpabilidade. O que faz a gente se sentir sempre culpado? E até escrupulosamente culpado é não compreender a realidade do mal. Entende? É não deixar intervir em primeiro lugar essa noção de que o mal nos desorienta, de que ele tira o ser humano da finalidade. Portanto, a primeira reflexão não deve ser da minha culpa, deve ser da realidade do mal que, agindo em mim, me desfinaliza. A minha culpa e o meu consentimento vem depois. Não é porque eu sou jesuíta, hein? Mas eu me admiro muito de Santo Inácio de Loyola. De fato. Porque o que Santo Inácio... Para Santo Inácio, os fatos não contam. Não é? Quando se trata de uma meditação do pecado, o que ele quer saber? Qual é a dinâmica do mal na pessoa, pela qual ela é seduzida. E para ele, o confessor devia ajudar a pessoa, se a pessoa conta esse ou aquele fato, pouco importa para ele. Devia ajudar a pessoa a compreender a dinâmica no mal dela, do mal nela, para que ela pudesse efetivamente vencer o mal. Certo? Compreender qual é a porta pelo qual ele entra. E aí ela poderia vencer o mal. É essa dinâmica, ou essa estratégia de sedução que a gente precisa conhecer. Mas primeiro tratar o mal, e depois a culpa. Porque a culpa, o que ela deve ser? A consciência de que eu consenti. De que eu consenti. E de que eu poderia não consentir. Isso é que devia ser a culpa. Eu poderia não consentir. O que faz a gente reincidir no mesmo mal que faz mal? Não ter essa consciência. Só ficar com a culpa. Não pode. Não é? É isso. Por isso que a lei, o pecado vem pela lei. Porque isso não pode e eu fiz. A culpa vem aí. Isso é nada diante do mal. Não é verdade? Porque fiz. Ele me perdoou, eu faço de novo. Já que tem quem me perdoa. Mas se eu não tenho presente o que o mal causa em mim, não adianta as confissões que eu participo, se for o caso. Se eu não tenho consciência de que ele me tira daquilo que é original e daquilo que é Deus em mim, eu não tenho por onde ir. Tá certo? Se eu parto da moral, a chance que eu tenho de mudar, não vou dizer zero, mas perto de zero, para não ser pessimista. Agora, se eu parto do mal, e se num segundo momento eu digo, eu consenti e poderia não consentir, aí eu posso mudar. E conheço como ele agir. Tá certo? Então, ter consciência disso, dessas coisas. O mal é irracional. Não faz parte do plano de Deus. Ele é uma surpresa, tanto para Deus como para o ser humano. Se ele, quanto à origem do mal, nós não temos resposta. Ela permanece enigmática. Nós temos da realidade do mal, que não é algo que está
no ser humano, mas está diante do ser humano. É oferecido para a adesão do ser humano. A questão da culpabilidade não pode, em primeiro lugar, ser colocada no ser humano, mas fora dele, naquilo que me é oferecido e que me desfinaliza. O engajamento do ser humano no mal se faz pelo consentimento, pela aceitação desta realidade que o desfinaliza. Seduzido ou não, sempre é sedução. Certo? Sempre é sedução. Portanto, esse consentimento depende de uma decisão livre do ser humano. Certo? Livre do ser humano. E a questão do ser humano tem que ser colocada, como eu acabo de dizer, não em primeiro lugar em termos de moral. Não em termos de o que eu posso e o que eu não posso fazer. Isso seria uma pobreza de espírito toda vez que a gente defende uma posição como essa. Uma pobreza. Não é aí que tem que ser colocado. Claro que precisam de regras para a gente viver em sociedade. Mas quando a gente diz da realidade do mal, não é essa a primeira abordagem. A primeira abordagem deve ser com relação à realidade do mal mesmo, daquilo que me oferece. Daquilo para o qual ele tende, que é me tirar da finalidade para o qual eu fui criado. E no segundo momento isso, considerar eu mesmo, a minha liberdade diante do que me é oferecido. Se eu consinto ou se eu recuso aquilo que me foi oferecido.